Êxodo capítulo 21, nós vamos começar a ver aqui, a partir de então, alguma série de legislações que são extremamente detalhadas em relação a tudo aquilo que estava atrelado àquele povo de Israel e que agora vivia uma nova realidade. E de forma muito específica, aqui no capítulo 21, nós vamos ver sobre escravos e sobre violência. O que é muito interessante nós percebermos é que aqui a palavra de Deus ela deixa muito claro como eram os critérios dessa escravidão. Não é aquela escravidão que as pessoas são tratadas como coisas, até mesmo porque nos próximos capítulos nós vamos ver leis sobre propriedades, e aqui nós estamos tratando dos escravos como pessoas que não se enquadram naquelas propriedades, até porque tem uma legislação específica para esses escravos. Mas também é muito importante que nós possamos olhar os contextos em que essa escravidão ela era aplicada. Por exemplo, uma das grandes causas da escravidão da época era a questão de dívida. A pessoa não tinha situação financeira para poder fazer as coisas, então ela se tornava escrava. Então a própria pessoa podia se colocar debaixo desse regime de servidão. Vou te dar um exemplo aqui que nós temos aqui a partir do versículo 5, que é instruído que após 6 anos de trabalho, no 7º ano o escravo está livre. Só que se ele quiser, e ele disser o seguinte, olha, eu amo aqui o meu senhor, que é como se fosse o chefe dele mesmo, e ele quiser ficar, então ele pode escolher, e aí sim ele vai ser escravo para sempre. Porém, nós temos todos os tratamentos. Por exemplo, não se pode ferir o escravo de qualquer forma. Então, nós conseguimos ver aqui que a lei de Deus, embora numa época de um outro contexto de sociedade, não coisificava os escravos. Na verdade, eles eram sim trabalhadores, mas aqui as leis deixam claro, né, que esses escravos também tinham direitos, e direitos a uma vida digna. Então é muito interessante que quando nós olhamos a palavra de Deus e entendemos os contextos em que elas estão inseridas, está sendo dito, nós conseguimos desconstruir algumas mentiras. Por exemplo, um dos questionamentos mais comuns que a gente ouve, principalmente de ateus, né, pessoas que não respeitam a nossa fé, é justamente isso. Mas Deus ele permitia a escravidão, mas isto aqui não é uma escravidão como nós já ouvimos falar alguma coisa mais recente, aquele tipo de trabalho que a pessoa não tem o que comer, tem que produzir, igual era, por exemplo, o povo de Israel no Egito. Na verdade, não é nada disso. Inclusive, o próprio detalhamento dessas leis era justamente para que esse povo de Israel se lembrasse do sofrimento que teve no Egito como escravos e não fizesse da mesma forma com aqueles escravos que estavam ali. E aí também da mesma forma nós vamos ver que nesse mesmo capítulo, quando a gente trata da violência, está dizendo aqui, olha, se alguém ferir o seu escravo, mais precisamente no versículo 20, se alguém ferir o seu escravo com um bordão e o ferido morrer, será punido. Ou seja, não se tinha um direito soberano sobre a vida daqueles escravos. Se alguém fizesse assim, olha, eu vou pegar esse escravo, vou bater e vou matar, esse cara seria punido. E aqui nessa época aqui também tinha essa questão de levar esses casos diante dos juízes para que fossem julgados. Aqui, nesse período aqui da história, era o olho por olho, dente por dente que estava em vigor. Inclusive nesse capítulo tem detalhamentos tão assim, como é que eu posso dizer, tão específicos. Um exemplo que nós temos aqui, a partir do versículo 22, que se 2 homens eles entram numa briga e eles acertam uma mulher grávida e essa venha perder o filho, eles também têm que ser punidos. Então olha que coisa séria, e como Deus ele era criterioso e deixava com riqueza de detalhes aquilo que ele queria que seu povo adotasse como lei e que fosse conduzido essa vida em sociedade desta forma. E ainda nesse capítulo 21 você vai encontrar, por exemplo, até mesmo a responsabilidade que os donos tinham dos seus animais. Um exemplo, se um boi está num pasto aí e mata alguém, esse boi também será punido e o dono também será punido. Isso nos mostra com grande clareza que Deus não é aquele Deus que as pessoas pintam do Antigo Testamento. Ele é imutável, isso é um dos atributos de Deus, e claro que ele exerce seu juízo naquele povo, só que de forma muito clara, Deus ele deu detalhes e riqueza de detalhes das leis para que isto sim fosse a forma que aquele povo se conduzisse. Em outras palavras, as leis de Deus serviam para que aquele povo andasse de acordo com como Deus quisesse.